Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui sobre a Copasa. Vou trazer para vocês uma atualização aqui da empresa. Temos as nossas atualizações mensais aqui no canal e a gente vai tratar hoje sobre os dividendos que foram anunciados recentemente pela empresa. A gente também vai trazer uma atualização sobre as questões do seu preço teto, do seu valor intrínseco, das suas projeções técnicas, até para a gente compreender se existem descontos, principalmente por conta desse cenário de queda da Bolsa de Valores aqui do Brasil, tá? Ontem eu trouxe para vocês uma atualização da Sanepar, hoje eu trago para vocês da Copasa, tá? Então, se vocês perceberem, a gente está trazendo aqui atualizações mensais de algumas ações, tá? Essa semana é para sair mais conteúdos de atualizações mensais e assim a gente vai fazendo uma mescla com conteúdos novos de ações diferentes e trazendo também esses conteúdos periódicos, né? Antes da gente continuar por aqui, eu já peço a sua inscrição no canal, peço também o seu like e vamos lá então começar a análise de Copasa. Antes da gente começar aqui, pessoal, lembro a todos que essa análise não quer dizer compra e nem venda, ok? É apenas um conteúdo educacional aqui do canal Victórios. Tudo bem? Bom, pessoal, iniciando primeiramente sobre os dividendos que foram anunciados. Na verdade, não foi dividendo, foi juros sobre capital próprio, ou seja, JCPs. Esse JCP, ele ficou de aproximadamente 140 milhões de reais. O valor por ação ficou de 36 centavos, quase 37 centavos aproximadamente. Valor interessante, eu até trouxe para vocês aí na capa do conteúdo, que fica aproximadamente 1,6, 1,5% de dividend yield. Para quem quer exercer esses dividendos, você pode comprar até amanhã, dia 23 do 12, tá? Segunda-feira, antes do Natal. Então, são os dividendos anteriores ao do Natal. A data de pagamento ainda vai ser definida nas próximas assembleias, tá? Na AGO. E esse é um valor bem interessante, tá, pessoal? Para quem investe nessas empresas. Está sendo bem superior ao de Sanepar, os dividendos da Copasa, mas ainda assim eu considero as duas empresas como boas pagadoras de dividendos, principalmente pela recorrência e também levando em conta os últimos 5 a 10 anos, tá? O nosso foco deve ser o longo prazo para trabalhar no crescimento nesses dividendos. É isso que vai te aposentar, o crescimento no valor por ação, fora também as possibilidades de recebimento de bonificações, de recompras de ações que podem acontecer e muito mais. Tá? O foco deve ser esse, na minha opinião, tá? Bom, dando continuidade, pessoal, a esse dividendo, né? A gente tem que descontar os 15% dos juros sobre capital próprio. Todo, como alguns já sabem, outros não sabem, a gente tem um imposto a ser deduzido de 15%. Logo, fazemos um cálculo de 37 centavos, arredondando aqui para vocês, menos os 15%. E aqui, então, temos um valor de R$ 31 centavos aproximadamente por ação, tá? Esse valor que você realmente vai receber. É uma empresa que mantém um pagamento de dividendos bem interessantes, mas pode variar em certos anos por conta do lucro líquido. Se o lucro líquido acaba caindo em certos períodos, o payout pode até se manter, mas consequentemente o dividendo a ser entregue é inferior, ok? Então esses pontos é relevante você levar em consideração. Daqui a pouco eu até mostro para vocês alguns pontos para vocês se atentarem, né? Alguns exemplos dessa queda de dividendo e outros exemplos de elevação. Nesse momento a gente tem alguns pontos para levar em consideração por conta do cenário atual, tá? A Copasa, ela teve alguma elevação, teve algumas elevações nos seus custos administráveis. Aqui a gente também tem os custos não administráveis, que tiveram uma elevação nesse último trimestre anunciado, tá? Vamos ver como é que vai sair o quarto trimestre de 2024, ok? Então, esses dois pontos podem fazer uma elevação aqui nos seus custos nesse curto espaço de tempo. No longo prazo, a empresa tende a repassar esses custos para as pessoas. No geral, conforme eu já trouxe para vocês anteriormente, o EBITDA ajustado e o lucro líquido ajustado vieram acima com relação ao último trimestre desse mesmo período, vem crescendo desde 2022, tá? Esse é um ponto bem legal aqui. Isso favorece muito o equilíbrio financeiro da empresa, principalmente quanto aos novos investimentos e também com relação ao seu dividendo que vai ser anunciado, né, nos próximos anos. Aqui tem um exemplo dos seus investimentos para os próximos anos, vai ter até uma elevação desses investimentos, então é um ponto para vocês
vocês se atentarem, tá? Talvez pode ter uma redução dependendo do cenário de cada ano, principalmente com relação à situação hídrica, que já já nós vamos passar também. Outro fator que pode ser influenciado aqui por conta dos investimentos e principalmente por consequência da situação da elevação da taxa de juros aqui do Brasil é o endividamento, pessoal. Esse endividamento tem um lastro diretamente com as suas dívidas e assim, conforme os reajustes acontecem nas suas dívidas, temos uma elevação nessa alavancagem. Reparem que já tivemos uma elevação na alavancagem com relação aos 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, e eu estou curioso para ver como que vai ser essa alavancagem nesse próximo trimestre que vai sair ano que vem, ok? A questão do crescimento do endividamento, pessoal, é muito por conta do lastro das dívidas da empresa serem do IPCA, CDI e de moedas estrangeiras. Nesse último trimestre, o IPCA ficou em 34%, o CDI 30% e a moeda estrangeira 19%. Reparem como a moeda estrangeira teve um crescimento aqui. É um ponto para a gente levar em consideração, pois pode afetar a sua alavancagem caso tenha uma elevação no dólar, uma elevação no CDI e consequência disso também do IPCA, tá? Ponto importante para a gente levar em conta nesses próximos meses, né? Nesses próximos trimestres. Outro fator importante que a gente tem que ficar de olho nesses próximos trimestres, vou atualizar vocês todos os meses aqui sobre essa situação, é com relação aos níveis de reservatórios da empresa. Percebemos que teve uma melhora com relação ao último mês aqui, tá? Primeiramente analisando os reservatórios de Paraopeba, então esse é um ponto positivo, teve uma melhora, mas ainda está abaixo desde 2020, né? Reparem como a situação teve uma queda com relação aos últimos anos. Situação do Rio Manso teve uma melhora também, então ponto legal aqui. Temos a reserva de Serra Azul, também teve uma pequena melhora com relação ao mês anterior, e também a situação de Vargem das Flores, que demonstrou uma melhora também. Então, a situação hídrica até que está melhorando nesses últimos 2, 3 meses, né? Principalmente por conta dessas quedas que aconteceram nesses últimos meses, né, pessoal? Entre o final e o começo do ano, dependendo do cenário, a gente percebe que tem uma volatilidade também aqui. Situação da empresa financeiramente, igual eu trouxe para vocês, segue em crescente nas receitas, isso é natural nesses tipos de segmentos. O repasse acaba acontecendo, conforme eu disse. Maior parte das receitas é o segmento de água, tá? Em segundo colocado pega esgoto com 34%. A gente tem o lucro líquido que segue crescendo e aqui já tem um ponto que eu quero mostrar para vocês. Essa queda no terceiro e quarto trimestre de 2021 acabou afetando a entrega de dividendos em 2022. E daqui a pouco a gente vai ver também, tá? Vejam como essa queda acabou afetando bastante a empresa aqui. Margem líquida também fica nítido essa situação, mas a média segue bem estável, tá, pessoal? Dependendo do cenário, segue até em crescente. E agora comentando sobre os dividendos, vejam que a situação de 21 e 22 teve uma queda aqui nesses lucros, né? E consequência disso, também dos dividendos. Vejam como faz sentido essa análise. Lucro caiu, dividendo cai também. Um está lastreado ao outro, né? O LPA está vinculado ao DPA também, que é o dividendo por ação. Nesse ano aqui de 2024, terminamos o ano com um dividendo interessante, acima de 10%. Esse foi o dividendo final, tá? Precisa atualizar esse valor aqui depois, mas considerando R$ 2,57 e levando em conta a cotação atual de R$ 22,22, a gente faz um cálculo aqui de R$ 2,57 dividido por 22,22, temos um dividend yield de 11,5%. Bem acima e bem interessante comparando outras empresas dentro do mercado, tá? Então, um dividendo muito legal para quem foca em dividendos, né? Em ações que pagam dividendos. O LPA também segue em tendência, vejam como a empresa preza pelo equilíbrio. LPA caiu, a empresa paga um dividendo inferior, mas ainda assim mantém um payout equilibrado, tá? Nesse momento o LPA está elevado e por isso que os dividendos estão elevados também, né? Vejam que nesse momento temos um payout bem atrativo também aqui, a média de 70%. Acabou ficando um pouco elevado aqui por conta desse gráfico captar os últimos 12 meses, né? Mas ficaria na média de 70% na minha opinião. Periodicidade de pagamento? Temos aqui 4 períodos de anúncios desses dividendos, tá? Fica em março, em junho, em setembro e em dezembro, tá? Então temos um pagamento aqui que já foi anunciado, não apareceu aqui ainda, mas
Nesses últimos 2 anos, tivemos esse anúncio aqui. Em 21 e 22 não teve esse anúncio, até por conta da situação que eu já trouxe para vocês, né? Situação boa, eles sempre vão anunciar dividendos mais para o final do ano. Sobre a questão dos dividendos e o seu preço teto, aqui a gente percebe que tem margens de segurança para você receber 11% de yield, tanto em 12 meses, 3 anos e 5 anos, tá? O histórico desses períodos que eu acabei de trazer. Então aqui, para quem gosta de receber 6% de yield, vale muito a pena se atentar a esse ponto. No caso aqui, provavelmente não está inserido o novo dividendo que foi anunciado. Logo, então a gente volta aqui para os R$ 2,57 e faz um cálculo rápido, só para a gente verificar se caso o dividendo que vai ser entregue em 2025 fique bem parelho com esse que foi anunciado nesse momento, se confirme. E assim a gente dá para ter uma noção dos dividendos que vão ser anunciados ano que vem, né? Ou, aliás, o preço teto do ano que vem. Então, temos aqui um preço teto de R$ 42,83, tá? Levando em conta o dividendo de 2024. Isso, se a gente levar em conta o valor atual, que é R$ 22,22, temos uma margem de segurança bem robusta, tá, pessoal? Dentro aqui da piscina dos dividendos, vejam como fica nítido a situação atual. Bem interessante, né? Está bem dentro aqui dos 10% para você receber aqui de yield, até abaixo, aliás, até acima desses 11%, dependendo do cenário. Você só precisa se atentar ao momento certo de aportes, tá? Analisando o cenário dos dividendos, a piscina dos dividendos aqui, no histórico de 3 anos, o período da ação, o período do preço da ação nos anos anteriores, você conseguiria receber 6% de yield, 8% e 10% tranquilamente, dependendo do cenário, desde 2020 aqui, tá? Então é bem interessante essa análise também. Outra análise interessante é o preço justo de Graham, que nesse momento está em 41,39, bem parelho com a situação do preço teto, levando em conta os dividendos que foram anunciados em 24, tá bom? Lembrando a todos também, pessoal, que todos esses dados eu pego lá no scanner da bolsa. Lá vocês conseguem encontrar esses preços tetos, esses valores intrínsecos. Também temos aqui as carteiras recomendadas de dividendos, de crescimento, fora também todas as funcionalidades para você identificar padrões técnicos dentro dos seus indicadores, conforme eu trouxe para vocês aqui do preço justo de Graham e esse desconto nesse período, beleza? Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês acessarem e aqui em cima um QR Code, tá? Caso você precise também. Muito bem, pessoal, vamos então analisar agora a CSMG3, uma empresa que tem uma tendência de alta, mas quando passa por momentos mais negativos, como por exemplo, secas, no caso o período de estiagem, e também queda dos lucros, temos aqui essas quedas mais acentuadas. Mas isso é um padrão dessas empresas. Em Sanepar, conforme eu trouxe para vocês anteriormente, segue esse mesmo padrão, tá? Para quem até não viu o conteúdo da Sanepar, dê uma olhada, tá, pessoal? Vou deixar até o link aqui em cima. Nesse momento, o ativo está nessa tendência de alta desde o período de 2015 e agora, nesse mês, começou a ter uma queda. Com relação agora, pessoal, à situação aqui atual para esses próximos meses, a gente tem uma queda nesse mês de dezembro. O ativo, ele alcançou a primeira retração de Fibonacci aqui a 11,99, tá? Então é um ponto para vocês levarem em consideração, beleza? Caso essa região tenha um rompimento nesses próximos meses, pode vir buscar os 19,50, que tem junto a essa região, a região da média dos preços dos últimos 20 meses, que é 19,16, tá? Essa região tem um suporte muito relevante e a gente tem que levar em consideração. Caso o cenário fique bem mais negativo, aí vem buscar os 18,06, que é uma região mais forte desse movimento de alta desde 2023, tá? Então essa região é muito importante e tem uma inversão de polaridade, conforme estamos vendo aqui, tá, pessoal? Aqui nesse caso o ativo venha cair para regiões mais abaixo, vem buscar os 15,82 e mais abaixo 13,58. Essa também é a região mais forte porque tem inversão de polaridade em vários momentos anteriores, tá? Então, as duas regiões mais fortes aqui é a região dos 19,50, 18,06 e 13,58. Eu estou de olho se o mês de dezembro vai finalizar acima dos 20,99 ou abaixo dessa região, porque aí pode caminhar até os 19,50, tá? A gente vai trabalhando todos os meses essas movimentações. O ativo chegou a atingir outros movimentos de alta, né? Outras projeções de Fibonacci, conforme os 25,73 e os 26 e 28, mas não conseguiu romper essa região, tá? Então, essas regiões de projeções a gente vai deixar para um próximo momento, tá? Vamos focar nessa tendência de baixa e analisar se o pacote fiscal vai auxiliar um pouco na bolsa de valores para pelo menos deixar a bolsa mais estável,
tá? Importante isso para pelo menos evitar essas quedas que vêm acontecendo. No gráfico semanal fica nítido isso, né? Como atingiu os 20,99 e agora teve uma melhora nesse final de semana. Então a gente está de olho nesse ponto também. Contudo, tendo um rompimento aqui, vem buscar os 19,50 e depois 18,06, tá? Que é essa região vermelha que eu deixei anotado aqui. Sobre o gráfico diário, pessoal, aqui demonstra essa melhora nesses últimos 2 dias e conforme alcançou a região dos 20,99 que teve esse retorno. Então tá bem técnico o gráfico diário. Vem caminhando aqui até a região dos 22,85, tá? Que é a primeira retração de Fibonacci desse movimento, podendo vir buscar os 23,42 e depois 23,99, que pega junto aqui a média móvel dos preços das últimas 20 semanas. Desculpem, dos últimos 20 dias, tá? Então essa região é importante também, o gráfico diário vale a pena a gente ficar de olho para compreender as movimentações do gráfico semanal e também no gráfico mensal, ok? Caso os próximos meses venham resultados mais apertados no seu lucro líquido e a economia ainda fique em um processo mais de recessão, a gente pode enxergar um rompimento aqui dos 20,99, vindo buscar os 19,50 e posteriormente os 18,06, tá? Que tá aqui atrás da análise, beleza? Por enquanto, a gente não pode projetar algo nesse sentido, temos que aguardar essa virada de ano, até para entender a volatilidade do ano que vem, ok? Sobre a situação dos seus indicadores, temos aqui um cenário para o PL a 6 vezes, está bem próximo do ano passado, mas já teve uma elevação. E nesses últimos anos, em 23 e 24, o desconto foi bem maior aqui. PVP está em 1,07, está em um patamar até melhor desde 2020, tá? Preço sobre receita está abaixo da sua média histórica, mas também está acima de 1. O ROI vem se mantendo em um padrão interessante de crescimento, dependendo do cenário também de queda do lucro. Margem EBITDA também segue um padrão interessante. EV sobre EBITDA também tem um padrão legal, tá? Está abaixo de 6, é bem interessante também esse desconto. O valor da firma está descontado versus o EBITDA. Temos também a alavancagem. Esse ponto é interessante. Nesses últimos anos, temos um histórico de 1,8 vezes, mas em outros patamares alcançou períodos mais elevados, né? Como 2015 aqui, quando a taxa de juros teve uma correria também por conta de todos aqueles fatores externos, tá? Que não vale a pena a gente entrar aqui. Então, pessoal, de olho na alavancagem, talvez pode elevar um pouco aqui, reduzir um pouco os dividendos. É um cenário mais complexo. De olho também no período de estiagem, tá? Como que tá essa situação? A gente vai atualizar vocês. No caso, eu vou atualizar vocês todos os meses, tá? E todos esses indicadores, ok? Patrimônio vem crescendo, fica nítido no seu VPA. Isso aqui é por conta do desdobramento que aconteceu. LPA também seguiu esse mesmo padrão, tá? E vem tendo um crescimento. Para quem fez aporte há 10 anos atrás ainda está positivo, mas reparem como vem sofrendo com algumas volatilidades nesse meio tempo, né? O percurso. A ideia principal é você comprar esse ativo e reinvestir os dividendos. Assim vai potencializar esse crescimento na rentabilidade. Aqui a gente tem um cenário de Bovespa. Bovespa vem finalizando o mês abaixo da média móvel dos preços dos últimos 20 meses, tá? No caso aqui dos pontos, né? Esse é um ponto que eu tô de olho. Vem se mantendo nessa região aqui de suporte, de inversão de polaridade, dos 123 aos 120 mil pontos. Abaixo disso, vem buscar os 113 a 111 mil, tá? Essas inversões de polaridades, além de ser essa troca de polaridade, tem também retrações de Fibonacci, tá? Que eu não deixei demarcado para não ficar bagunçado aqui. Por isso que eu gosto de anotar por regiões. Caso rompa essa região, vem buscar sim os 113 a 111. A ideia principal seria pelo menos o Ibovespa trabalhar lateralizado aqui nesses próximos meses, em 25, 26, mas se a economia continuar batendo, vem queda ainda por aí, tá, pessoal? Vamos ficar de olho em 25. Amanhã eu vou trazer para vocês uma atualização do Ibovespa e todos esses cenários, tá? Foi anunciado o pacote fiscal, talvez isso pode trazer uma estabilidade nesses próximos meses, mas tem que sair do papel também, tá, pessoal? É importante isso acontecer na realidade, não apenas na teoria. É na prática que o mercado vê como estão as coisas, tá? Por conta dessas quedas, a gente vem enxergando um desconto no market spread, tá? Nesse momento, as empresas estão trabalhando abaixo, pelo menos a maioria das empresas estão trabalhando abaixo das suas médias de 20 e 50 períodos. Em 200 está quase chegando aqui em uma região de aporte. Então a gente está num desconto bem interessante conforme aconteceu em momentos anteriores, tá? Sempre quando tem uma queda mais acentuada, né, percebam que esse ativo, desculpem, esse indicador ativa esse período de aporte, beleza? Bem interessante essa análise, a gente consegue identificar os melhores momentos para fazer esses aportes. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Para quem gostou, deixa o like. Para quem não viu também o conteúdo de ontem da Sanepar, dê uma olhada depois, tá bem bacana. Tem também essas atualizações mensais que eu trouxe aqui. Vou ficando por aqui, um ótimo domingo, também uma ótima semana. E fui, pessoal!